E aí, meus amigos? Eu sou Leonardo Ganho, sou advogado criminalista. No vídeo de hoje, nós trazemos para vocês uma sustentação oral no caso do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do júri popular de Vila Velha que absolveu o CALU, o Cláudio Luiz Andrade Batista, nosso cliente. Ali, nós defendemos a soberania dos vereditos. Não existe em hipótese nenhuma um julgamento contrário à prova de danos. Aproveitem o vídeo, as dicas, o seu conteúdo. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube se vocês ainda não são inscritos. Curtam nossa fanpage, ativem o sininho aqui, participem, façam seus comentários, suas críticas. Lembrem-se que a participação de vocês é muito importante para nós. Forte abraço, vamos em frente. Eminente presidente, desembargador Sérgio Pessoa de Mendonça, eminente relator, desembargador William Silva, eminente par, desembargador Ney Batista Coutinho. Sempre uma honra comparecer a colega da primeira Câmara Criminal para exercer o curso da advocacia criminal. Também quero cumprimentar o eminente procurador de Justiça, Dr. Suzano. Nessa oportunidade também cumprimento todos os servidores dessa Igreja Corte, na pessoa do Dr. Luciano, diretor da Secretaria. Leonardo. Sim? Desculpe, somente Vossa Excelência vai falar em defesa de Cláudio, né? Exato. Falo em defesa das contrarrazões de Cláudio contra o recurso ministerial. Também aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os advogados criminalistas que estão aqui, principalmente os que estiveram conosco no exercício da defesa do Cláudio no plenário do Júri Popular de Vila Velha. Doutor Patrick, doutora Luana, doutor Fernando, doutora Nélia e mais todos os membros do nosso escritório. A causa em julgamento demonstra com clareza a força que um discurso pode produzir na vida de todos nós. E o quanto é difícil quebrar o paradigma criado por esse discurso. A morte de Alexandre Martins de Castro Filho, no ano de 2003, marcou definitivamente a vida de todos nós, cidadãos capixabas, principalmente todos que atuam na justiça capixaba. Naquele momento, o governo do Estado, com uma atitude policialista, desenvolveu um discurso que tomou proporções enormes e terminou com uma saga processual que determinou a condenação de diversas pessoas pelo suposto crime de assassinato do juiz Alexandre. CALU foi um dos envolvidos nessa investigação que foi dragado para dentro dela no ano de 2005, no início do ano de 2005, quando essa Igreja Corte presidiu um inquérito policial que apurou a participação do juiz Antônio Leopoldo, do coronel Ferreira e do Cláudio neste crime. Naquele momento, as investigações foram muito dinâmicas e o encerramento do inquérito terminou com o não indiciamento de Cláudio. O eminente desembargador Pedro Valls, que estava presente na sessão, foi o presidente do inquérito policial e apresentou a Vossa Excelência, na época, desembargador William e desembargador Ney ainda não compunham a casa, ele apresentou um relatório onde indiciou o juiz Leopoldo e o coronel Ferreira pela prática do delito. Ele não indiciou o CALU naquele momento. E foi mais em frente, além de não indiciado, concedeu a liberdade a Cláudio, permitiu com que Cláudio ficasse em liberdade naquele momento. Alguns dias depois, o Ministério Público de Primeiro Grau, em exercício na vara criminal do júri de Vila Velha, buscou cópia dos processos e promoveu, lógico que após a propositura da denúncia contra Antônio Leopoldo, promoveu uma ação penal contra o coronel Ferreira, contra CALU, e aí sim pediu que fosse decretada a prisão preventiva contra Cláudio. Mas percebam, desde o nascituro já existe um distanciamento entre Cláudio e toda a trama criminosa. Seguimos em frente numa ação penal presidida pelo eminente juiz de direito, Dr. Sérgio Ricardo, que
por algumas vezes compõe essa turma, compõe essa corte, substituindo aqui. Um homem que teve a energia de um leão para trabalhar na instrução processual, conduziu os trabalhos com muito critério, com muito rigor, e ali produziu toda a prova necessária para a apuração daquele crime. Prova essa, desembargador Souto, que inclusive nós utilizamos com muito vigor na sessão plenária do Tribunal do Júri Popular de Vila Velha. Toda a prova constituída naquela instrução criminal. A instrução foi mansa, pacífica, terminou com a pronúncia, aliás, é uma pronúncia que nós entendemos o porquê, porque no Brasil, toda a nossa jurisprudência e toda a nossa doutrina determina que a existência de meros indícios já remete o julgamento para o juiz natural da causa, que é o conselho de sentença. E nós, apesar de termos apresentado recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, apresentamos recurso especial e extraordinário, não atuamos de forma a proporcionar. Pelo contrário, sempre estivemos presentes à justiça e sempre pedimos o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Enfim, feita a pronúncia e interposto o recurso em sentido estrito, dentro do julgamento do recurso em sentido estrito, ocorreu um fato que marca a nossa ciência e marca a análise do fato criminoso. Trata-se de um trecho do voto proferido pelo eminente desembargador Bisotto, que foi o relator daquele recurso, onde ele consigna de forma bem clara no acórdão que existe uma distância entre Cláudio e Ferreira. Peço licença aos senhores para ler pequeno trecho do voto que está consignado nas folhas 5.019 e 5.020 dos autos originais. Naquele momento, o desembargador Bisotto disse, abro aspas, há uma enorme distância, e essa distância é quantitativa e qualitativa entre a presença de indícios quanto a um, Walter Gomes Ferreira, e quanto a outro, Cláudio Luiz Andrade Batista, e que não há precisão no que concerne aos motivos que existiam ou terão existido para que Cláudio Luiz Andrade Batista pretendesse precisamente a morte da vítima. Nesse momento, houve um distanciamento enorme da participação de Cláudio quanto ao delito. E ainda, diz que não está claro qual seria o motivo para que Cláudio participasse daquele delito. Seguindo em frente, no Tribunal do Júri Popular, na sessão plenária, nós tivemos toda a oportunidade de trabalhar com as provas. E a mesma oportunidade foi dada ao Ministério Público Estadual. Estiveram presentes 2 promotores de justiça com grande competência, atuaram no mundo de forma forte, clara e pediram a acusação de Cláudio. Nós também atuamos na defesa, trazendo todos os elementos de prova que, humildemente, nós entendemos, serviam para contrapor a versão traçada pelo Ministério Público, que tinha como objetivo a condenação de Cláudio. O debate foi puro e democrático, presidido pelo eminente magistrado, Dr. Marcelo Soares Cunha, que atuou também com uma diligência excepcional, manteve a ordem e garantiu todos os direitos fundamentais das partes envolvidas naquele julgamento. E aí, diante daquele panorama, o Conselho de Sentença de Vila Velha decidiu absolver Cláudio. Decidiu por maioria de votos, mas que, confesso a Vossas Excelências, decidiu por unanimidade. Porque os 4 votos abriram de forma imediata, foram abertos de forma imediata, e posteriormente os jurados, conversando com nós naquele café posterior, todos confessaram que gostaram das provas que viram e que todos teriam votado pela dissolução do Cláudio, que tinham certeza que Cláudio era inocente da prática do delito. Nos deparamos então com o recurso interposto contra a absolvição, com base na existência de um julgamento ocorrido contrário à prova dos autos, amparado no artigo 593, inciso B do Código de Processo Penal.
com todos os pedidos de vênia necessários, com todo respeito à eminente corporação do Ministério Público Estadual, nós, humildemente, não podemos concordar com esse recurso de apelação, com os pedidos de provimento contínuo. E vamos explicar. Inicialmente, porque o debate sobre a prova, pequeno que traçarei para Vossas Excelências, esclarece de forma bem clara que Cláudio não tem participação no crime. A história contada pela acusação referente aos cheques emitidos por Cláudio, onde nos canhotos estava escrito a palavra gado, ela não tem procedência nenhuma. Explico por quê. Inicialmente, numa breve análise, já se constata que ali não existe coerência lógica entre a data do crime, que ocorreu em março de 2003, e a data dos cheques, que foram emitidos entre os anos de 2000 e 2002. Ora, será que Cláudio pagaria a morte de um juiz de direito por meio de um consórcio parcelado? É óbvio que não. Óbvio que não, porque a vida de Cláudio diz e mostra nos autos que ele é um homem de bem, que ele estudou direito, que ele fez pós na escola da magistratura, que ele foi aluno de Alexandre, no curso que Alexandre tinha nessa cidade, preparatório para provas de concurso público. E ainda mais, mostra os autos que Cláudio nunca negou a existência de sua amizade com os outros atores do crime, mas sempre se manteve em posição afastada, se tornou um homem de bem, um empresário bem-sucedido no ramo de mineração. Será que ele compraria a morte de um juiz com cheques emitidos 2 anos antes dessa morte? Meu Deus do céu! Seguindo em frente, tem um depoimento prestado na esfera policial. Vejamos, passamos pela instrução criminal, passamos pelo plenário do júri e o promotor volta na sua máquina do tempo para o depoimento prestado na esfera policial diante de Danilo Baense e André Luiz Cunha. Aliás, peço vênia para dizer que André Luiz Cunha, aposentado, foi ao plenário do júri popular para afirmar categoricamente que não viu nenhuma prova que servisse de indício sobre a participação de Cláudio nesse delito. Mas esse testemunho usado pelo parquê na sua defesa dos seus pedidos é o testemunho da senhora Silvana, uma menina com vários problemas de dependência química e problemas psiquiátricos provados nos autos, que é amiga de Caru desde a infância, pede Caru uma indicação no escritório e Caru indica para um escritório que não é seu. O imóvel é seu, mas ele aluga aquele imóvel para 2 advogadas. Essa menina trabalha no período lá, depois ela vai trabalhar na delegacia de polícia que o doutor André Luiz Cunha. E lá, como funcionária da delegacia, ela começa a prestar depoimentos translocados. Depoimentos estes que, no momento em que ela é ouvida em juízo, na instrução criminal, diante do advogado de defesa, diante do Ministério Público, em audiência presidida pelo doutor Sérgio Ricardo, ela diz que tudo que ela afirmou na polícia era mentira. Aliás, ela não disse que era mentira. Ela disse que ela não leu o depoimento. Ela não leu o que assinou. E que tudo aquilo não era verdade. Toda aquela versão não era contada por ela. Ora, é com base nesse depoimento do pretérito insano que o Ministério Público pretende a anulação do júri de Cláudio por um suposto julgamento contrário à prova dos autos. Tenta máxima vênia, impossível aceitar esse fundamento articulado. Mais em frente, o Ministério Público traz um pseudo motivo para que Cláudio mandasse matar Alexandre. Ele afirma, excelência, me perdoe, vou ao final. Ele afirma categoricamente que Cláudio teria interesse em matá-lo porque sofreu uma prisão temporária. Ora, quando Alexandre morre, Cláudio está preso por essa prisão temporária. Posteriormente, Cláudio é solto, responde à ação penal referente àquele processo e ele é absolvido. Ele foi absolvido daquela acusação. Também esse motivo
não serve hoje para justificar o novo júri, assim como não se viu para justificar a condenação criminal. E mais adiante, para encerrar e me despedir de Vossas Excelências, trago uma pequena reflexão a respeito da análise desse recurso interposto contra julgamento contrário ao próprio autos, em face do filtro axiológico da Constituição Federal. Ora, o texto do CPP foi constituído em 1941, quando ainda estava em vigor aquela Constituição Federal escrita por Getúlio Vargas. Depois da Constituição de 66 e 69, voltamos a ter decisões soberanas. Na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso, não me recordo do inciso agora, mas a linha C, está previsto expressamente que as decisões do júri popular no Brasil são soberanas. E então, deixamos de aplicar o 593D? Na minha modesta opinião, eu comungo da posição defendida pelo eminente jurista Aurí Lopes Júnior, sem dúvida um jurista de alta escola que vanguarda no pensamento jurídico brasileiro. Aurí diz que só poderá ser interposta a apelação com julgamento contrário à prova dos autos nas hipóteses de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Essa posição de Aurí Lopes, inclusive, retira a legitimidade jurídica do Ministério Público para ser o autor desse recurso de apelação criminal. E mais em frente, aí já numa posição mais adotada por Lênio Luiz Streck e, inclusive, pelo falecido desembargador Antônio José Feogosa, Antônio José Miguel Feogosa, na sua obra sobre o processo penal comunitário. Dr. Feogosa, inclusive, sustentava com maior vigência a total inaplicação do artigo 593, inciso D. Por quê? A soberania dos tribunais do júri não permite a interposição de recurso contra uma sentença condenatória amparada em julgamento contrário à prova dos autos. Por quê? O júri exige apenas que seja respeitada a democracia, o direito ao confronto. E se a acusação traz uma tese condenatória e a defesa traz uma tese absolutória e o conselho de sentença opta por uma dessas teses, não existe hipótese para se tratar de julgamento contrário à prova dos autos. Não existe essa hipótese. E a doutrina brasileira vem corroborando esse posicionamento, inclusive diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, citados no memorial que tive o prazer de entregar a Vossas Excelências, também corroboram esse posicionamento. É com base em tudo isso, desembargador Igor, que eu me lembro de um dos contos escrito por Humberto de Campos na sua obra A Sombra das Camareiras, contos sobre o Oriente, onde em determinado momento ele narra o diálogo de um cidadão chinês com um magistrado chinês, onde o cidadão questiona, doutor Sérgio, ao magistrado, o seguinte: olha, doutor, essa cesta nunca poderá ser do outro cidadão, porque para ser dela, ela teria que ter subido contra a corrente do rio. O magistrado chinês diz a ele o seguinte: senhor, preste bastante atenção. Quando a justiça quer, as cestas sobem contra a corrente dos rios. Os peixes gorjeiam no vale das árvores e os pássaros cantam no fundo do mar. Humildemente, eu peço a Vossas Excelências hoje, os representantes da Justiça, que mantenham a absolvição de Cláudio, assim como os cestos que sobem contra a corrente dos rios. Muito obrigado pela atenção dispensada.